Sejam bem-vindos a mais um podcast da AgroSkills. Eu sou Lorena Gonçalves, embaixadora aqui da AgroSkills, e nós estamos aqui com mais um convidado de relevância, trazendo conteúdo para você, jovem, empreendedor e que está buscando uma vaga. Hoje, uma super importante, Ana Carolina Cavalcante. Ela é Headhunter no agro, hoje ela é recrutadora da Fox Human Capital. Enfim, trabalha aí já no agro, nessa parte de recrutação. Bem-vinda, Ana. Já é quase de casa, né, Ana? Obrigada, Lorena. Fico muito feliz com o convite de estar aqui. O propósito da AgroSkills é algo que eu acredito muito, que é ajudar os jovens, acelerar a carreira de jovem. Então, conte comigo para contribuir o quanto a gente puder aí, com toda a experiência que a gente tem feito aí ao longo da vida e na carreira. Muito obrigada, Ana. E primeiro eu queria que você se apresentasse, o que você fem, qual foi a sua jornada até aqui. Bacana. Bom, senta que lá vem a história, né? Bom, pessoal, eu sou Ana Carolina, né? Eu sou natural de Minas. Eu gosto sempre de contar isso, meus pais são comerciantes. E eu sempre tive uma vontade de fazer algo maior, ou de ser algo maior, né? Meu pai sempre empreendeu, minha mãe também ajudando ele. Eu sempre vivi com pessoas inconformadas e o fato de acompanhar ele sempre me deu uma visão de querer algo a mais. Eu sou natural de uma cidade que tem 19 mil habitantes. Então, quando surgiu a oportunidade de sair de lá para estudar, para criar uma nova história que meu pai me proporcionou, eu não pensei duas vezes, porque realmente eu queria fazer alguma coisa maior, ainda quero fazer alguma coisa maior. Deus já tem me abençoado muito ao longo da minha trajetória. Mas quando surgiu essa possibilidade, eu saí, morei por 2 anos em Patos de Minas, onde eu aprendi a ser gente, vamos dizer assim, porque antes era só debaixo da saia do pai e da mãe, né? Ali você tem que fazer cozinhar, tem que aprender a estudar, reprovar num monte de matéria. Porque o ensino que eu tinha, apesar de ser um ensino particular numa cidade pequena, ainda era diferente de um ensino de uma escola particular de uma cidade grande, e eu me preparando para o vestibular, então eu sofri muito, apanhei igual uma lavé para limpar mesmo, mas foi uma fase muito importante da minha vida que proporcionou o momento em que eu entrei no agro e que, enfim, tem direcionado tudo que eu tenho feito até hoje. Então, depois de ter ido para Patos de Minas, morei lá por 2 anos, eu passei na UFG, com a Universidade Federal de Goiás, para Engenharia Florestal. E ali foi onde tudo começou em relação à minha carreira. E uma coisa muito importante que aconteceu comigo foi nesses 2 anos que eu morei em Patos, eu morei com uma prima que ela sempre foi muito ativa na faculdade. Eu preciso validar ela aqui, que é a Eveline. Ela sempre, tudo que tinha na faculdade, ela estava fazendo. E eu não sabia que existia esse universo da faculdade. Não sabia que podia fazer vários projetos. Eu não sabia como funcionava isso. E através dela, eu já tive um primeiro contato sobre como funcionava dentro de uma universidade. E aí, quando eu entrei na UFG, o meu apelido era a menina dos projetos. Porque eu queria estar em todos os projetos. Eu queria participar de tudo. Eu sabia que aquilo ali era o que ia me dar bagagem para ir para o mercado, para sair empregada, era o meu objetivo principal. E desde o primeiro semestre que eu entrei na faculdade, eu comecei participando de projetos, já projetos remunerados com bolsa, e até o dia que eu saí, eu sempre tive participando de projetos. Legal. E além disso, outras coisas aconteceram que eu posso compartilhar um pouco mais à frente, que foi estar sempre em eventos, fazendo estágio, enfim, eu tive uma graduação muito dinâmica que me ajudou a sair da faculdade empregada, onde eu atuei ali depois, primeiro num viveiro, como gerente de um viveiro, e depois, em uma usina de tratamento de madeira, atuei mais focado na minha parte técnica como engenheira florestal. Depois de uma experiência na usina de tratamento de madeira, eu descobri que eu gostava muito mais de gente do que de árvore, vamos dizer assim. Árvore é legal, é bom para descansar e tudo mais, mas a minha paixão, o que mais me movia era trabalhar com gente, era com vendas, com resultados, pessoas, lidar com pessoas. Isso eu estava fazendo muito pouco na minha última atuação, que foi onde eu resolvi dar um drift na minha carreira. Falei assim, cara, vou parar, vou fazer outra coisa, vou repensar minha vida. Fui pra modinha do empreender, fiz um monte de coisa errada, achando que eu já sabia de tudo, até que eu me encontrei dentro do universo de pessoas, de autoconhecimento, de desenvolvimento, de treinamento, de desenvolvimento de lideranças e também a parte de recrutamento. E depois eu fui head de empregabilidade dentro de uma startup chamada GoWith, que foi vendida, uma startup com um propósito incrível. E depois fui convidada para estar onde eu estou hoje, que é na Fox Human Capital, recrutando dentro do agro. Então é isso que eu faço nos 2 últimos anos. Cada vez descubro mais, aprendo mais e, enfim, a gente percebe que o mercado do agro tem especificidades, tanto para o recrutamento
como para as pessoas, a forma de trabalho, tudo tem especificidade e as pessoas que estão trabalhando nele precisam entender disso para ter sucesso, para crescer, para galgar novos áreas, novos momentos e, enfim, novos passos na carreira. Exatamente, muito bom, muito bom. Um baita drift, né? Lidar com árvores e pessoas, mas vamos lá. Falando de contratações, de vagas e tudo mais. O que você vê no momento ali de contratação? O que você vê num candidato que se destaca? É a comunicação? É uma certificação? Ou é a forma que ele se posiciona? Conta pra gente. Tá, legal. No momento de recrutamento, a gente precisa pensar como quem está recrutando em 3 principais pontos. O primeiro é encontrar, o segundo é validar e o terceiro é garantir que a pessoa tenha a qualificação. E o que é importante para o candidato ver nesses 3 principais pontos? No encontrar, você tem que estar visível. O recrutador precisa te achar. Como que ele vai te achar? Eu tenho que estar nas redes sociais, por exemplo, o LinkedIn, aqui no sistema FAEG Senar tem a Talentos do Campo, tem vários programas e plataformas que você pode estar cadastrado. Então, você tem que estar visível. As pessoas precisam saber que você existe. E esse encontrar... ele sai muito também dessa questão de só dessas plataformas. Tem os eventos. A forma que eu mais consegui estágio na faculdade foi participando de eventos. Sim. Tinha um evento, eu estava lá, estava pegando na mão dos palestrantes, estava falando que eu estava estudando, que eu queria aprender, se tinha uma oportunidade de passar um tempo acompanhando o processo. Então, tem que estar disponível para ser encontrado. A pessoa precisa se mostrar. Sim. Nessa parte do se validar, que seria o segundo ponto, na verdade... O que a pessoa precisa fazer? Um currículo bem feito. Não adianta nada ali, você foi lá no evento, fez o network, conversou, ou então tá ali nas plataformas, mas as informações sobre o que você faz ou já fez não estão bem colocadas dentro de um currículo. Então, um recrutador olha um currículo e passa ele de uma maneira instantânea, em questão de segundos. Então, a pessoa precisa ter um currículo, um material sobre ela muito bem feito. Que seja seu LinkedIn, que seja seu perfil dentro da Talentos do Campo, que seja seu material impresso, seu currículo, se você for entregar em algum lugar. Eu lembro uma coisa engraçada que aconteceu comigo, é que acho que no 5º período, eu estava indo muito em eventos, conversando com as pessoas. E as pessoas sempre pediam meu telefone. E eu pegava o telefone delas, na verdade. Principalmente pegava o telefone delas. E aí eu pensei, cara, o que eu posso fazer de diferente? E aí eu, no 5º período de faculdade, fiz um cartão de visitas. Ai, gente. Fiz a nota essa daí. Fiz um cartão de visitas. Aí teve até um evento que, no meu TCC, que eu produzi uma cartilha de eucalipto, a pessoa que estava na banca falou assim, eu lembro até hoje de você lá naquele dia de campo e com cartão de visitas, cara. Uma pessoa de graduanda ainda com cartão de visitas, eu achei isso muito diferente. Então... A gente precisa estar disponível, se mostrar, e a gente precisa ter a estrutura, um currículo muito bem feito para validar o que você é. E, por último, não menos importante, a entrevista. Você precisa saber se vender. E a pessoa que não se conhece, a pessoa que não conhece a sua trajetória, às vezes você até conhece, mas não tem profundidade. E esse é um dos maiores erros que eu vejo nas entrevistas, principalmente de estágio e trainee. A pessoa não sabe muito bem o que falar dela, ela não tem muito bem o que contar, acho que ela nem parou para pensar nisso. Então, as pessoas precisam parar para pensar sobre a sua carreira. Talvez antes mesmo de... Quando você começa a faculdade, para direcionar o que você vai falar depois. E até mesmo quando você for fazer uma entrevista, você precisa ter muito claro o que você já fez, o que foi relevante. E, enfim, tem uma série de outras coisas que você precisa saber apresentar muito bem. Não adianta. Se você não se conhece, você não se vende. Você já viu alguém conseguir vender um produto que não conhece? Então, se você não conhece a trajetória, você não parou para analisar, cara, você não vai conseguir se vender. Então, esses são os principais pontos que eu vejo, assim, falando dessa parte do recrutamento em si, que são relevantes, né? Muito bom, muito bom. Você falou muito de autoconhecimento. É claro que faz sentido, né? Não tem como eu vender algo que eu não conheço. Até tem, mas pode ser que você não tenha um fruto. Me diz alguma ferramenta, vamos supor que eu tô caindo de paraquedas e eu não me conheço. O que eu posso fazer para me conhecer, para identificar esses pontos? O que eu sou boa, enfim. Excelente pergunta, Lorena. Porque tem uma ferramenta que é muito prática, inclusive acho que a AgroSkills tem ela, que é o DISC. Exatamente. É uma ferramenta muito simples, muito utilizada, até nos processos seletivos. E essa ferramenta, com um relatóriozinho combinado, que também a AgroSkills tem, essa ferramenta ela vai te dizer exatamente quais são suas características
comportamentais ou suas características, quais são seus padrões de características, na verdade, quais são suas principais características, quais são suas principais dificuldades, seus pontos fracos, aonde você precisa se desenvolver. Então, normalmente, essas ferramentas, elas vêm com relatórios que dão direcionamentos de, poxa, você é mais comunicador. Ah, não, você é mais planejador. Ah, você é mais crítico, mais conforme, como o DISC traz. Ah, não, você é mais para frente, mais executor. Então, a partir dessa premissa de você se entender de como você consegue direcionar a sua carreira de uma maneira totalmente diferente, utilizando uma ferramenta como essa. Sim. Então, no dia que eu descobri, que acho que vocês devem ter percebido aqui que eu tenho um perfil um pouco mais comunicador, né? E um perfil mais fazedor também. Sim. Eu estava antes tentando diminuir essa característica em mim para ter outras características. E, às vezes, o que a gente precisa fazer na nossa carreira é aceitar os pontos fortes. Tem muita gente que fica falando, você tem que melhorar nisso. Claro, a gente tem que sempre buscar melhorar. Mas e o que você tem bom? Você tem potencializado também o que você tem bom? Então, essas ferramentas, elas ajudam você a ter uma clareza, tipo um mapa inicial de como você é, o que você tem, para aí, a partir disso, você conseguir ter um direcionamento de quais seriam os melhores trabalhos, quais seriam as melhores vagas, o que combina mais com você a partir da sua essência, né? Exatamente. Muito bom. Para você que quer entender mais sobre o DISC, fale com a nossa equipe. A AgroSkills tem uma ferramenta bem bacana para você se conhecer. Agora, Ana, você falou muito de características, certo? Do que a pessoa precisa ter. Primeiro a gente se conhece, primeiro sabe quem você é, mostra isso para a empresa. Mas vamos lá, o que a empresa está buscando de característica? Vamos supor que eu fiz o DISC, tem uma característica ali que eu não sou tão boa, mas para determinada vaga eu preciso trabalhar isso. O que hoje as empresas estão buscando de característica ou de habilidades? Tá, vamos lá. Quando a gente entra no cenário de jovens, que é basicamente o que a gente está falando aqui, nosso público, a gente percebe que algumas coisas algumas características, principalmente técnicas, não estão necessariamente prontas. Sim. Então, se eu for entrevistar um jovem ou um trainee ali, para um estágio ou trainee, tentando olhar só as questões técnicas, eu não vou estar sendo nem justa com aquela pessoa. Sim. Tem coisas que ele precisa saber pela formação que ele está fazendo e tudo mais, mas o que a gente mais olha, o que as empresas mais buscam? O comportamento. E aí, essa parte do comportamento, ela tá até meio que na moda, assim, tá todo mundo falando disso. Uhum. Mas é real. É real. A gente tem entrevistas hoje por competências e a gente precisa entender questões a respeito do comportamento para que esses profissionais... para que a gente saiba se esses profissionais realmente, na hora que estiver ali no vamos ver mesmo, na hora do trabalho, se eles realmente têm as características comportamentais que fazem sentido para aquele projeto acontecer. Mas aí, quais comportamentos? Depende. A resposta depende. A pior resposta que existe, mas é ela. Depende, porque se a gente for olhar para uma pessoa que vai trabalhar mais na área de pesquisa, não adianta eu querer ter uma pessoa que é extremamente comunicadora. Porque é uma pessoa que vai ter que ficar... E aí eu vou contar um caso aqui rapidinho, tá? Tá, pode contar. Eu peguei... Um dos projetos que eu peguei era um projeto que eu tinha que fazer um projeto de contar ácaros em eucalipto. Então, eu ia lá no campo, pegava as folhas de eucalipto. Meu Deus. Você pensa no tamanhozinho do ácaro, né? Trazia, passava no álcool, depois ficava a aguinha lá com álcool e secava. E depois tinha que contar quantos ácaros que tinha e entender quais ácaros que eram. Então, o meu dia inteiro era dentro de um laboratório contando pelinho de ácaro no microscópio. Meu Deus. E vocês já perceberam que eu sou uma pessoa comunicadora. Eu não tenho nada contra quem faz isso, muito pelo contrário. A gente tem os perfis para fazer cada coisa. Pode ser que eu nem fazia tão bem feito, porque não era uma coisa que eu tinha tanta paciência para ficar fazendo. Sim. Mas uma pessoa que tem essa característica mais analítica, uma pessoa mais paciente, ela vai ali, vai olhar no detalhe, ela vai conseguir fazer a melhor identificação possível. Então, qual que é o melhor comportamento? Depende. Mas, de maneira geral, o que as empresas buscam na verdade, principalmente, a atitude. Muito independente bom. Se você está trabalhando com pesquisa, independente se você está trabalhando com vendas, independente. É a pessoa que quer estar ali e quer fazer coisas diferentes, que quer deixar um legado, quer deixar a marca dela naquilo que ela está fazendo. Sim. E isso às vezes falta. Tem muitas pessoas hoje que vivem uma carreira muito
muito mediana, muito amorfa, assim, muito sem intensidade. E eu vejo, é muito perceptível nas entrevistas quando você fala com pessoas que estão vivendo a carreira e pessoas que estão passando pela carreira. Então, você precisa escolher. Ou você passa ou você vive. E quando você vive, de fato, aquilo que você quer fazer, não tem como dar errado. Você pode errar muitas coisas. Mas, no final, esse acúmulo de erros leva a um grande aprendizado que vai te colocar no caminho certo. Muito bom, Ana. Gostei demais. Aqui, ó, o nosso roteirista ali deixou 9 a cada 10 profissionais são contratados pelo perfil técnico e demitido pelo comportamental, que é o que você disse. E aí, na sua percepção, como que você acha que o profissional pode se preparar para essa questão? Porque pode ser comportamento mal ou alguma coisa ali que ele não soube lidar. Como que você sugeria para um profissional se preparar quanto a isso? Vamos supor, eu saí da faculdade agora, né? Estou caindo de paraquedas no mundo profissional. Como que eu posso me preparar para ali no meu dia a dia, no meu trabalho, né, ter um bom comportamento? Legal. Bom, primeiro, para você se preparar para comportamento, como que a gente valida comportamento? Principalmente nos processos seletivos. Através de histórias. Através do que a pessoa já fez. Às vezes ela não tem realmente conhecimento técnico, mas através das histórias a gente sabe como ela se comporta e se ela não tiver, como é que ela vai lidar com isso. Né? Então, o que é importante a pessoa ver em relação a isso, a essa questão comportamental e para ela não cair nessa questão? Existem 3 principais comportamentos que são muito relevantes para o futuro e tem estudos que trazem isso. 3 questões comportamentais. A primeira, comunicação, saber se comunicar bem, saber apresentar um relatório, saber lidar com conflitos dentro do time. Sim. Então, às vezes, por exemplo, a empresa trouxe alguém, o melhor engenheiro agrônomo, formado lá na melhor faculdade, que fez um mestrado e tal, mas ele simplesmente não sabe passar o conhecimento dele para o time. Ele não sabe passar, na verdade, nem para o time, talvez até mesmo para a alta gestão. Tipo, ele entende muito bem sobre um ponto tal defensivo, mas ele não consegue se comunicar de uma maneira clara e de uma maneira que faça a empresa entender o que precisa ser feito e qual a melhor forma de ser feito isso. Sim. Então, a comunicação. A segunda é a liderança. Então, falei do time. Se essa pessoa, inclusive, ela tem todo o conhecimento do mundo e ela precisa liderar um time que vai fazer uma transformação no campo da forma de vender um determinado produto e ela que tem esse conhecimento, se ela não souber fazer a liderança, se ela não souber mostrar como as coisas precisam ser feitas, o time não vai engajar, ela não vai conseguir transferir também o conhecimento e aí não vai dar em nada. Não vai adiantar muita coisa ela ter tido tanta bagagem técnica, né? Sim. E a terceira coisa, que também é uma modinha que tá todo mundo falando, que é a tal da inteligência emocional. Sim. Principalmente para o jovem. Hoje, quando olha para o recrutamento de jovem, a gente olha muito para a inteligência emocional. É um gargalo muito grande. É um jovem com inteligência emocional. Hoje a gente percebe muito, não quero generalizar, mas dentro das minhas experiências, pessoas que desistem rápido, desistem fácil. Qualquer coisinha já está... Sabe, não tem aquela... O pessoal fala, não tem cancha, não tem aquela questão de pegar, ir pra cima, tentar resolver. Se chora hoje, amanhã vai pra cima. E ter essa questão realmente comportamental. E a inteligência emocional, que a inteligência emocional não é saber lidar bem com tudo. Não é saber, na verdade, não é ser feliz em tudo. Muito pelo contrário, é você saber lidar com as emoções. É inteligência das emoções. Como é que você lida de maneira inteligente com as suas emoções? Tem coisas que acontecem no seu trabalho que te lembra coisas que aconteceram no seu passado. Às vezes com o seu pai, às vezes a forma que o chefe falou com você. Qual que é a inteligência que você vai usar para lidar com essas emoções, para não deixar as emoções te atrapalhar? Sim. Então, resumindo, né, para a pessoa lidar bem com... Entender qual que é a melhor saída para ela não entrar nessa estatística aí de 9 a cada 10 profissionais... É sempre olhar para a sua carreira em 2 vieses. Olhar no viés técnico e olhar no viés de autodesenvolvimento. Sim. Está relacionado ao autoconhecimento, está relacionado a todas essas skills, soft skills que eu falei. E isso sempre voltado para o mercado que está trabalhando. Muito bom. A Ana deu dicas aí para a gente de quem está na faculdade, como que eu faço para me destacar. Eu vou em eventos, eu vou me destacar ali, participar de projetos. A Ana deu dicas para quem vai participar de uma entrevista.
Então, se preparar, se conhecer. E agora, Ana, eu queria que você me falasse dicas para quem já trabalha no agro, já está ali na sua carreira, acabei de entrar, já estou estável. O que eu faço para me destacar, para eu evoluir, virar um diretor, quem sabe ali um gestor, enfim, alguma dica aí para quem já está no mercado agro. Perfeito. A gente sempre precisa ter, e essa é uma coisa que eu levo para minha vida, uma visão de próximo passo. Uma visão maior. Sempre quando você chegar em algo que você sempre quis, qual que é o seu próximo passo? Você tem que estar sempre inconformado, mas Conformidade. A inconformação... Isso. A inconformação, ela não é uma ingratidão. É muito, muito pelo contrário. Você chegou, você tá ali, você é grato por aquilo. Caraca, já tô aqui recebendo o que eu queria, já tô trabalhando com o que eu queria. Isso é gratidão. Uau, que legal. Mas beleza, qual que é o meu próximo passo? Muito bom. Para onde eu vou? Então, independente do cargo que você tiver, você tem que sempre ter um lugar para olhar. Porque, primeiro, ou você tá crescendo ou você tá morrendo. Sim. É simples. Se você, numa empresa, não tá olhando para crescer, para se desenvolver, para ir para um próximo passo, você está estagnando. Está estagnando. E aí, de repente, quando você perceber, você já está fora dos conhecimentos relevantes no mercado. Enfim, você para no tempo. Então, ou você está crescendo ou você está morrendo. E se você a carreira é sua, você pode escolher para onde você vai. E aí, uma questão até minha pessoal é que, cara, se você, às vezes, está trabalhando numa coisa que você não gosta, você tem noção que a maioria do seu tempo você gasta no seu trabalho? Sim. A maioria do seu tempo, você convive mais com as pessoas que você trabalha do que com a sua família. E aí, a pergunta é, quanto que você tolera trabalhar com uma coisa que você não gosta? E você pode fazer uma transição, você pode fazer uma mudança, inclusive dentro do setor. Quantas pessoas... Eu sou engenheira florestal, estou trabalhando com recrutamento para agro. Então, existem muitas profissões também que estão aparecendo hoje, muitas possibilidades de forma de trabalho que pode encaixar mais contigo. Então, quando a gente olha para essa questão de próximo passo, isso motiva você a fazer curso, motiva você a tolerar, às vezes, desafios, porque ninguém cresce na zona de conforto. Exatamente. O crescimento vem quando vem um desafio e você tem que dar um jeito de fazer aquilo ali se tornar uma oportunidade. Sim. E a forma como você olha para aquilo é que vai direcionar o seu próximo passo. Inclusive, a empresa está vendo e tal, teve um problema. Olha como fulano resolveu isso. O gerente, o coordenador saiu, fulano ficou ali e tal, fez uma liderança indireta. Cara, é um perfil legal, talvez. Mas aí, a oportunidade vem para quem está preparado. E sorte é quando a oportunidade encontra o preparo. Tem muita gente que não está preparado e a oportunidade vem e passa, cavalo selado. Se você se prepara antes, se você não espera, quando eu chegar lá, quando eu for coordenador, vamos desenvolver liderança. Se você não espera isso e trabalha de uma maneira proativa, você consegue adiantar todos os próximos passos que você precisa e consegue acelerar a sua carreira, que é o objetivo da AgroSkills aqui, né? Muito bom, Ana. Eu amei essa última parte. Para a gente já finalizar, gostaria que você deixasse uma mensagem para os jovens, para quem está querendo construir a carreira no agro, enfim. Deixe seu recado aí. Independente de onde você veio, você pode ter vindo de uma família humilde, enfim, de qualquer situação, você pode chegar onde você desejar chegar. Só que para isso tem um preço. E aí, a diferença de quem está conseguindo fazer acontecer e quem não está conseguindo é pagar esse preço. Na minha faculdade, eu passei a faculdade inteira, todas as férias fazendo estágio. Eu deixei de viajar com a minha família ia para as Caldas Novas, ia para a praia, eu não ia, porque eu estava fazendo estágio. Mas as escolhas de hoje são as sementes que você está plantando para o futuro de amanhã. Então, independente de onde você veio, você pode chegar aonde você quiser chegar. Mas tudo tem que ser a regra do plantio e da colheita. Não se desespera, espera o tempo que tem que ser, faça o que tem que ser feito, que o resultado chega. Muito bom, Ana. Muito obrigada mais uma vez você colaborando, ensinando, dando uma aula, né, de verdade aqui. A Ana já é de casa, a gente vai usar muito ela por aqui ainda, dando aula para vocês, ensinando. Enfim, muito obrigada mais uma vez. Conte com a AgroSkills, tá bom?
Eu que agradeço, Lorena. Obrigada a todos vocês que participaram aqui, ouvindo. E fico à disposição para o que precisarem. Desejo sucesso na jornada de vocês de acelerar carreiras no agro de jovens que estão precisando. Bora pra cima, eu sempre falo porque foguete não tem ré, né? Vambora. Obrigada. Esse foi mais um episódio da AgroSkills Podcast. Tchau, tchau.